Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A Match oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Felipe Cavalcante. A gente hoje, mais uma vez, vai entrar nesse mundo fascinante do mercado de capitais, dessa relação entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário, conversando com Daniel Lindia. Daniel já é macaco velho, né, Daniel, do mercado de capitais aí, né, e entende bem, é um cara bastante experiente aí, e vai ser ótimo conversar com ele, até porque, bem antes de conhecer ele, né, acho que você deve estar aí no Banco Ribeirão Preto há uns 2 anos, não sei, mas bem antes disso, eu ouvia falar do Banco Ribeirão Preto e eu via ele muito atuante em loteamentos, especialmente no interior de São Paulo, sempre tive curiosidade de conhecer, né, nos últimos anos eu me aproximei, mas hoje vai ser também uma oportunidade grande das pessoas conhecerem, porque no meu círculo, no círculo da Adit, poucas pessoas conhecem ainda o Banco Ribeirão Preto, e eu não sei, a primeira pergunta que eu faço é se é Banco Ribeirão Preto ou BRP hoje em dia, como é que está esse brand? Mas seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Felipe, aí pelo convite, todo mundo que está nos ouvindo. Felipe também é uma figurinha carimbada aí de mercado, né? Até antes da abordagem aí, eu já ouvia falar do nome, enfim, de todo o movimento, de todo o exercício que ele faz aí, tanto classista como geração de valor no segmento. Mas respondendo a sua pergunta, Felipe, o banco, antigamente, assim, o nome oficial é Banco de Ribeirão Preto, mas hoje é BRP. Acho até pela praticidade, até pelo rebranding que teve, até recente. A gente fez um evento de 30 anos, né? O banco faz 30 anos agora em abril, mas a gente fez a comemoração no finalzinho do ano passado. E a gente remodelou novamente o branding ali do banco, né? Mas continua BRP, mas ele trouxe uma tocada mais digital, é onde a gente está investindo aí em 2025, né? Crescimento de escalabilidade e produtividade através da tecnologia. Então hoje, pela simplicidade e pelo comodismo, a gente chama BRP, carinhosamente também BRP. Cara, e você, de onde vem, cara? Assim, qual é a sua trajetória aí no setor? Bom, vamos lá. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, né? Eu nunca tive o prazer de trabalhar do lado de lá da bancada, né? Do empreendedor. Eu sempre tive do lado de cá, né? Prazer, Daniel. Com certeza, eu A aprendo muito com grama do você. vizinho é verde, hein? Mas eu falo que eu aprendo muito com o empresário, né? A cada conversa, a cada projeto, a cada oportunidade que a gente acaba falando, inclusive eu dou parabéns para todos os empresários que num cenário tão adverso, um cenário tão é uma corrida de 100 metros com obstáculos, né? Então, aqueles empresários que realmente conseguem chegar até o final, você tem que dar um parabéns, porque só o fato dele não morrer na praia já é um parabéns. Então, quando você falou um prazer de trabalhar desse lado também, eu já tive um convite, acabou que não se concretizou ali pelas circunstâncias ideal, mas eu sempre tive do lado de cá, né? Do dinheiro. Ou trabalhando na cadeira de gestor de fundo ou na cadeira de definidor de projetos em bancos, ou na parte de prestação de serviços para o mercado de capitais. Então, eu já tive uma passagem também por uma securitizadora, que é a atual,
Virgo, né? Então já tive lá na transição. Então isso para mim foi muito bom, porque você acaba tendo um conhecimento vasto, né, de cada um dos componentes do mercado de capitais. E até já fazendo uma conexão aqui, o porquê eu estou hoje aqui nessa cadeira aqui de imobiliário do BRP, é porque eu entendo todas as virtudes, todas as contribuições que o mercado de capitais tem perante ao empresário do imobiliário, unindo, né? Eu trouxe então esse vasto adaptabilidade, né, que tem o mercado de capitais para dentro do banco, que tem a simplicidade do banco, né? Então acho que essa casadinha de você customizar um produto para o cliente, do outro lado você tem uma simplicidade de ter uma tesouraria de banco, é isso que me fascinou. E aí que eu aceitei o convite do BRP, como você disse aí, há quase 2 anos atrás, para vir fazer esse crescimento aí, né? Ou seja, sair dos arredores ali de Ribeirão Preto, né? O banco ali operava num raio de 200, 300 quilômetros de Ribeirão Preto, e hoje a gente conseguiu expandir, né, essa atuação geográfica do banco para outras regiões, mesmo a sede do banco sendo Ribeirão. A gente tem um escritório aqui em São Paulo do imobiliário, mas acaba que a gente usa São Paulo de hub para o Brasil. Então essa acho que foi a motivação de eu estar no banco, trazendo, né, todo esse vasto conhecimento que eu tive de mercado de capitais para a simplicidade do banco. Bacana. Agora, só vou discordar de você de uma coisa, cara. Você falou que empreender é uma corrida de obstáculos. Eu só vou discordar de uma coisa. Além de ter obstáculo, tem uma âncora no pé, entendeu? Então, É o cara, próximo nível, né? É o próximo nível, a fase 2. é isso aí. Cara, não é a primeira vez que eu vejo você falando dessa questão do motivo que você foi para o banco, da facilidade da tesouraria. A maioria da nossa turma aqui de incorporadores, loteadores, não é tão familiarizado com as diferenças entre um banco e uma gestora de recursos. Quais são essas diferenças, tanto positivas como negativas, de cada caso aí? Legal. Acho que tem algumas diferenças, né? O primeiro fato é que quando você fala de uma assessoria do banco, o banco ele gera um recurso, assim como do fundo, grande parte de terceiros, né? O banco ele tem um capital próprio dele, né? E ele capta recursos de terceiros através de um CDB, de uma LCI, no caso. Só que ele não capta especificamente por uma característica de uma operação. Ele capta para a tesouraria e aí o tesoureiro do banco ele define aonde vão ser as alocações. Então, em geral, o banco ele não tem aquela necessidade imediata, né, de alocação do recurso como um fundo imobiliário tem, né? O fundo imobiliário ele tem um regulamento onde ele define, vou comprar CRIs, vou comprar imóveis residenciais, vou comprar imóveis industriais. Então ele tem um mandato muito bem definido, né? E a partir do momento que ele capta aquele recurso, ele necessariamente ele tem que aplicar aquilo muito rapidamente, porque ele precisa ter o rendimento, né, daquele recurso captado através dos investidores, pessoas, na grande parte pessoas físicas, né, e ter esse rendimento. Então ele tem que alocar rapidamente. O banco não, ele tem uma gestão de caixa, que é a gestão da tesouraria, mais flexível, que ele aplica isso tanto em operações de curto prazo, como operações de longo prazo e de diversos segmentos. Ou ele faz ali o interbancário. Então, acho que essa é a primeira grande diferença, que o banco, na sua grande maioria das vezes, isso se adequa ao perfil do BRP, que é um banco muito conservador, ele sempre tem dinheiro em tesouraria para passar empréstimos para terceiros. Já o fundo, ele tem essa variância. Tem horas que ele tem mais dinheiro, tem horas que ele tem menos dinheiro. Então, essa acho que é a primeira característica. A segunda característica, eu coloco ali, da questão regulatória, né? Como o fundo ele é regulado pela CVM e o banco ele é regulado pelo Banco Central, a CVM ele tem algumas amarras mais fechadas, principalmente quando você tem um incentivo fiscal, né? Então, quando você vai fazer um CRI, quem está aplicando o recurso no fundo imobiliário, ele não vai ter a tributação do imposto de renda, né? O que que isso vem a reboque, né? O fundo tem que aplicar em projetos imobiliários, da sua grande maioria residenciais, né? Então, em função dessa fiscalização, em função dessas regulamentações que a CVM tem, você acaba trazendo mais prestadores de serviços obrigatórios para uma estrutura de um CRI, como
uma securitizadora, um agente fiduciário, um administrador, um custodiante e uma cascata, sejam de prestadores no início da operação, sejam os prestadores ao longo da operação, que deixam a operação um pouquinho mais lenta, porque você tem que passar por diversos crivos, né? Além da lentidão, você tem a questão do custo, né? Então, quando você vai fazer um CRI para o fundo comprar, e o fundo só pode comprar CRIs, né? Você acaba tendo que remunerar esses prestadores de serviços. Então a operação ela se acaba tornando um pouco mais onerosa. Quando eu venho para a tesouraria de um banco, como eu sou regulado pelo Banco Central, eu acabo fazendo uma operação através de uma cédula de crédito bancária, né? Uma CCB. Então ela dispensa muitos prestadores de serviços. De novo, ela é exatamente o inverso. Então, as qualidades de uma CCB são as desvantagens de um CRI, né? Então, o CCB é mais rápido, ela tem menos prestadores de serviços, ela é mais simples de ser feita. Eu sempre comparo a partir do número de documentos de um CRI. O CRI pode chegar a passar de 1.000 páginas um documento de uma operação. Agora, você imagina um empresário médio ou pequeno que vai fazer a sua primeira operação. Aquilo ali, eu sempre brinco, quando eu vou conversar com um empresário, eu falo, pô, você tem cabelo ainda, então você não fez nenhum CRI, porque a grande maioria dos empresários, pela diversidade, né, pelo estresse que ele tem que passar para conhecer a primeira operação, eu brinco carinhosamente que ele está caindo os cabelos. Já a CCB não. Quiçá ela passa de 100 páginas, dependendo da quantidade de garantias. Então, ela é uma operação mais simples, né? O lado bom da CCB, mesmo ela sendo simples, que quando a destinação do recurso é para desenvolvimento habitacional, e quando eu falo habitacional, ele pode ser uma incorporação, ele pode ser um loteamento, a gente tem a isenção do IOF, né? Então, aquilo que é um pouco da vantagem do CRI para o empresário, né, de não ter um imposto direto, né, que é o IOF, a CCB ela tem, né? Ela tem IOF, mas quando eu vou destinar recursos para desenvolvimento habitacional, ela não tem IOF, né? Enfim, então acho que são essas duas. E por último, né? Eu tenho a questão também do desembolso, né? Da operação. Porque o CRI, você tem algumas metodologias de fazer o desembolso. Alguns liberam todo o recurso para obras na frente, né? Então, o empresário começa a pagar os juros no ato e ele acaba aplicando isso num fundo ou num CDB que vai render CDI. Então, o empresário acaba tendo um descasamento já de taxa de juros, porque ele paga uma taxa cheia no CRI e ele só recebe dessa aplicação até ele vir gastar aquele recurso de obras de uma aplicação. Já o banco não, né? O banco, na nossa metodologia que a gente faz aqui no BRP, a gente vai liberando os recursos conforme a evolução de obras. Então, ele só vai pagando os juros sobre o saldo que efetivamente ele está tomando do banco. É como se fosse um cheque especial, vamos falar assim. Eu tenho lá um limite implantado para o cliente na conta, que é a necessidade total de obras dele, e a partir do momento que ele for sacando aquele dinheiro, o seu saldo devedor vai crescendo e eu vou calculando os juros em cima dele, né? Então, eu acho que se eu pudesse sintetizar, seriam essas três grandes diferenças, comparando o fundo e a operação CRI que vem do fundo, vis-à-vis a tesouraria de um banco que vem através de uma CCB. Vou pedir para a inteligência artificial para transformar isso em texto, para fazer um artigo. A aula foi perfeita, cara. Pô, que Parabéns. legal, que A legal. didática, então, nem se fala. Né? A gente vai se aprimorando um pouquinho cada vez mais, né, Felipe? Esse é o nosso dia a dia, né? E como eu estava conversando com você aqui antecipadamente, quando você faz aquilo que você gosta e por um propósito, né? A gente faz isso por quê? Pelo desenvolvimento habitacional. O que tem por detrás? Você tem o desenvolvimento de casas, famílias e afins. Então, quando eu vou visitar projetos que a gente está em vias de conclusão, entrega de chaves, pô, é tão gratificante você ir nesse momento da entrega do que no momento de soltar o dinheiro para o empresário, né? Então, quando você fala essa questão de didática, tem essa parte do desenvolvimento do mercado de capitais. Eu estou nessa labuta aí já tem uns 24, 23 anos. O mercado era outro, né? Tem aquela velha rixa, né? Ah, fui eu que fiz o primeiro CRI, fui eu que fiz o primeiro fundo imobiliário. Eu não entro nessa esfera, né? Eu sou um pouquinho mais novo aí dessa questão, mas nesses 20 e muitos anos aí eu vim acompanhando, né? Eu lembro que na minha primeira escola onde eu aprendi securitização, que foi lá no Banco Safra, né? A gente fazendo um CRI para uma grande incorporadora. Cara, o mercado era zero desenvolvido, a gente só fazia compra de carteira, antecipação de carteira de projetos concluídos, não era o financiamento de obras. Então, assim, você veio descobrindo cada coisa, o mercado veio te desenvolvendo. Então, eu acho que essa minha animação, essa meu propósito de realmente desenvolver cada vez mais vem disso, porque a história vem acompanhando, né? Cara, dentro disso aí, né? Você falou que é seu dia a dia, é o que você faz todo santo dia que você gosta, né? Olha, brilha os olhos.
Mas do lado de cá também, foi quando eu falei que ia transformar no artigo, é verdade, assim, é muito, muito didático, muito bom para as pessoas entenderem a diferença entre o banco e a coisa. Mas aí vamos pedir para você fazer uma nova aula, né? Um pouco mais básica, back to basics, do que é uma CDB. CDB? Isso. CCB. CCB, desculpe, agora eu falei CCB. para CCB, não é CC, não é Mas, CDB. mas aí já vem o primeiro ponto, né? Porque Em todo lugar, só para terminar, em todo lugar em todo lugar não, assim, tem sido muito frequente, de um ano e meio para cá, onde eu vou em algumas loteadoras, incorporadoras mais antenadas, com balanço legal, elas todas dizendo que estão preferindo o CCB, tá? Explica o que é isso, tá? E por que elas estão preferindo isso. bacana. Então eu vou tomar aqui a liberdade de dar um passinho para trás ainda, né? Porque eu acho que é, a questão do CCB e CDB, né? Cédula de crédito bancária, CCB e CCB, perdão, e CDB, Certificado de Depósito Bancário, né? Para quem não está nesse meio, né? Essa sopinha de letrinhas, LCI, LCA, CRI, ela é de se causar realmente confusão, né? Então, explicando aqui o que que é uma CCB de um CDB. São títulos totalmente antagônicos. Nomes parecidos, mas antagônicos, né? O CDB é uma aplicação financeira aonde uma pessoa jurídica, uma pessoa física, ele vai aplicar num título bancário. Ou seja, é como se ele estivesse emprestando dinheiro para o banco, né? Então, olha, eu vou pegar a minha poupança, Daniel, vou comprar um CDB, né, do banco BRP. Então, eu estou emprestando dinheiro lá, eventualmente lá R$ 10.000, e o banco me promete que ao final do prazo desse empréstimo que eu estou dando para o banco, ele vai me pagar 110% CDI, ou ele vai me pagar IPCA mais 7%. Então, o CDB, as pessoas físicas e empresas emprestam dinheiro para o banco. A CCB, que é a Cédula de Crédito Bancário, é o movimento contrário. É onde o banco pega o seu próprio dinheiro, ou o dinheiro do Daniel e outros Daniéis que aplicaram dinheiro no banco e vão emprestar para, por exemplo, no nosso caso aqui, para uma incorporadora ou para uma loteadora fazer uma construção. Então, a CCB ou CCB, né? Ela é um instrumento de empréstimo aonde o banco fala: estou emprestando 10 milhões para o Felipe desenvolver o projeto XPTO e ele vai me dar garantias. O que que é a garantia? O recebível, o aval, né? E ele está sujeito a uma taxa de juros. A taxa de juros é IPCA mais alguma coisa, CDI mais alguma coisa. Então, simplificadamente, o cédula de crédito bancário é um instrumento jurídico que formaliza aonde o banco pega o dinheiro da tesouraria dele e empresta para o Felipe ou para a incorporadora do Felipe desenvolver o seu projeto. Tá? Bem, no mercado, deixa eu só assim fazer uma pergunta já nessa linha. No mercado de capitais, eu sempre digo que, sempre na minha experiência, eles dão um peso menor ao balanço da empresa. Tá? Eles olham muito projeto, eles olham estrutura de garantias, olham recebíveis, né, sucesso de vendas. Obviamente, analisam o balanço, analisam o histórico da empresa, tudo isso. Né? Mas quando você vai para um banco comercial tradicional, é quase que uma análise, assim, o peso do balanço e do passado é muito maior. No caso do BRP, no CCB, como é que está essa balança aí? Legal. Você está corretíssimo, né? O banco, a maior expertise, né, do banco é olhar para as demonstrações financeiras, seja ela um balanço, um balancete, uma DRE, né? Seja ele um imposto de renda, um histórico, a relação de performance passada, né? Essa é a ferramenta que os bancos eles tinham, né, até hoje, né? Quando a gente coloca essa pitada, né, de desenvolvimento habitacional, desenvolvimento residencial, falando aqui pelo BRP, né? Sim, a gente olha balanço IR, histórico de execuções e afins, mas o peso do projeto também tem uma substância muito importante na tomada de decisão, né? Hoje de manhã, inclusive, a gente passou aqui num comitê de crédito do banco, a gente aprovou dois projetos, né? Um de Itajaí e um de Maringá. E a primeira coisa que a gente faz, a primeira análise que o meu time, né? O meu time aqui de real estate, ele faz, é analisar o projeto até pela simplicidade do processo, né? Então, eu vou conseguir dar uma resposta mais assertiva para o empresário. Vamos analisar primeiro o projeto. Pô, me manda seu cronograma de obras,
físico-financeiro, me manda sua tabela de unidades, me manda sua carteira de recebidos, suas vendas. Eu modelo a operação. Se a operação ficar de pé, ótimo, vamos para um segundo passo. Se já não ficar de pé, ou se a minha solução já não serve para o cliente, para que eu vou ficar pedindo balanço, balancete, montando um dossiê dele? Então, o banco, ele analisa primeiramente, né, o projeto. Passou o projeto e a minha solução faz sentido, aí sim eu vou pedir alguns documentos a mais para o cliente e vou para um comitê de crédito. Aqui no banco, eu posso falar que ele tem um peso 50-50, né? 50 o projeto e 50 a empresa, o empresário. Por quê? Não é 50 de só vou analisar um, só analisar outro, mas ele tem que, os dois têm que ter sua representatividade. Porque se o projeto for ruim, eu não vou entrar. Se o empresário, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? Pô, o empresário tem 30 anos de mercado, né, que ele desenvolve projetos. Ele desenvolveu 15 projetos. Quando eu vou olhar o balanço ali da empresa, ou mesmo o IR dele, se ele não tiver um certo patrimônio, com essa experiência que ele tem, eu não posso falar que ele foi um mau empresário, mas cadê essa riqueza que ele gerou por ali? Então, a gente olha diferentemente quando eu estou olhando para dar dinheiro para uma indústria, para um comércio, para um serviço, não o balanço para saber quantidade de duplicatas, isso, aquilo, mas eu olho o balanço para ele para ter alguns indicadores de que a história que foi nos contada faz sentido através de dados e fatos, por evidências, né? Pô, cadê os projetos que ele desenvolveu? Cadê os testemunhos que houveram até ali? Cadê a satisfação? Então, são esses indicadores que a gente olha um pouquinho mais profundo do que um fundo imobiliário ou um mercado de capitais para juntar nessas pecinhas que tem ali, né? Então, não sei se eu consegui ir diretamente aí na sua pergunta. Conseguiu sim, mas aí eu quero puxar para a abertura da sua fala aqui, né? Do Banco Ribeirão Preto, migrando para a BRP, uma nova roupagem agora do BRP, mais ligada à tecnologia. O que é que significa, tanto na análise de crédito, quanto no relacionamento, seja na originação, seja no dia a dia, depois feita a operação com os empreendedores? Legal. A gente tem três frentes aqui dentro, né? Quando eu olho para a tecnologia, olhando principalmente para real estate, para imobiliário, né? O primeiro, né, é a gente conseguir fazer uma pré-análise mais rápida, né, dos projetos. Por quê? O empresário, por isso que eu falo que ele está correndo a corrida de 100 metros com obstáculos, mais uma âncora, né, agregando aí a sua contribuição. Porque o empresário, quando ele vem daquela tradição de submeter a bancos, né, seja um plano empresário tradicional, seja uma caixa econômica, algo assim, o processo é moroso, né? Todo mundo sabe disso, não é nenhuma, é uma ineficiência que os bancos têm, né? Quando eu chego aqui do nosso lado, a tecnologia, primeiro ponto, serviu para a gente trazer uma plataforma, né? Então hoje, os clientes e parceiros, eles acabam cadastrando a oportunidade na nossa plataforma e algo próximo, 30, 40% das oportunidades, elas já são agradecidas, né? O que é agradecidas? São projetos que não se enquadram dentro do que o banco precisa, né? Vou dar um exemplo. Pô, o empresário é novo, ele nunca fez um projeto. O banco não vai conseguir atender esse cliente, né? Eu sempre brinco, pô, o cliente que nunca fez nenhum projeto, está buscando dinheiro, ele tem que procurar primeiro um sócio, né? Se ele não tem essa estrutura de capitais, né? Então, eu falo ali de 30 a 40%, a gente é rápido. Rápido é instantâneo, né, em voltar com o cliente de forma automática, falando: olha, obrigado por ter nos enviado a oportunidade, mas essa oportunidade não se enquadra nesse quesito. Então a gente é transparente, inclusive, no motivo que é. Ou, por exemplo, a sua operação ela é menor do que 5 milhões. Hoje, a gente tem uma régua aqui que a gente só entra em operações acima de 5 milhões. A gente já agradece, porque para o empresário é importante que ele receba essa resposta logo para ele ir buscar suas outras alternativas. Então, o primeiro fator da tecnologia é esse, uma plataforma que rapidamente aqueles crivos mais nítidos ele já devolve a operação, né? Segundo ponto, análise de crédito. A gente hoje, pelo acúmulo, já passaram em torno de 630 operações, eu estava até relembrando o número aqui, em quase 2 anos de operações aqui. Então, o que que a gente fez? Com todos esses dados, a gente consegue ter um behavior melhor para aprovar as operações. Então, a gente tem outros dados que a gente foi acumulando nessas análises para também dar a resposta mais rápida e assertiva. E, às vezes, até aprovar um projeto que numa análise tradicional de balanço ou de projeto a gente não analisaria. Então, o que eu faço? É o que eu chamo de repescagem. Pô, mas se eu vi que eu tenho uma base de dados, por exemplo, que tem vários projetos na cidade, como eu falei, de Maringá, mas nenhum da tipologia ou nenhum é com preço naquela região.
Pô, será que o cara tá sendo um aventureiro para abrir o mercado ou ele tá conseguindo ir adiante? Pô, mas se ele teve uma velocidade boa de vendas, é que tem uma demanda maior por ali. Então, esse acúmulo de dados que a tecnologia nos ajuda a interpretar, ele traz celeridade na aprovação ou o tal da repescagem, né? E por último, como eu falei, a terceira é na gestão da operação, né? Porque é o meu núcleo aqui também de real estate que a gente faz o acompanhamento, eu brinco que é o coração da operação, é o que é mais importante na operação. Não é trazer a operação, não é analisar a operação, é fazer com que a vida da operação ela seja normal, né? E a gente sabe, você como empresário também sabe que é, a incorporação não é cartesiana. Ela não é um mais um é dois, né? Eu brinco, sempre quando eu estou apresentando a modelagem de uma operação, eu falo, olha, a única certeza que eu tenho é que essa modelagem não vai acontecer. Por quê? Todo orçamento, planilha, planejamento, eu só sei de uma coisa, não vai acontecer aquilo. Exatamente. Ela é um guia para a gente saber se ela está desviando muito ou pouco, né? É por quê? A variável obras, chuva, greve, funcionário, vendas, inadimplência, chuva, aprovação. Então, assim, você tem diversas variáveis, né, ao longo do processo que eles vão desvirtuar aquilo lá. Só que a gente entende do negócio. Então, o que eu faço? Hoje, com a tecnologia, eu consigo fazer uma gestão ágil para liberar recursos. Ou seja, eu já estou com um número interessante de operações para o meu universo e eu consigo liberar de forma assertiva e de forma concreta, ou seja, sem dúvidas, principalmente para o banco, as operações até o dia 10. Ou seja, todo dia 10 eu libero recurso de obras, ou seja, eu tenho uma janela muito curta para receber vistoria de obras, receber monitoramento de mercado, receber monitoramento dos recebíveis, analisar todo esse complexo, ver se o cliente está ok para o quê? Para continuar liberando as operações, pagar fornecedores, antecipar pagamento de fornecedores. Então eu faço isso até o dia 10. Então essa tecnologia nesse meu principal ponto, que é gerir as operações, porque o empresário pequeno e médio, ele não tem estrutura, ele não tem um diretor financeiro, ele tem um coordenador financeiro, ele não tem um diretor de obras, ele tem um engenheiro de obras. Então ele não tem toda a dedicação para essa operação. Então a gente faz com que a operação seja rápida e ela seja célere na hora de liberar. Então a tecnologia para a gente ela está servindo nessas três frentes, que diga de passagem, quando eu ouço o testemunho dos clientes, é muito importante para a gente, que, ou seja, só demonstra que a gente está no caminho certo, porque além de entregar o produto, eu estou entregando um serviço agregado ao produto. Não é que eu estou cobrando por serviço, é a entrega do dinheiro, como ela é de forma faseada, ela tem que ser muito assertiva. Então isso faz com que a gente consiga ter um NPS muito bom com os nossos clientes. Daniel, onde é que vocês atuam? Em que tipo de segmentos? Quais são as teses de vocês? O que é que vocês gostam de fazer? O que é sweet spot e o que vocês não gostam de fazer? O que vocês não fazem? Tickets? Dá uma geral para a gente aí, por favor. Legal. O que a gente não faz é o que a gente quer fazer, né? Porque como é uma estrutura pseudo-nova, né? A gente está, inclusive, tem algumas inovações vindo aí para o primeiro trimestre. Eu vou até dar alguns spoilers daqui a pouco. Mas o que é o carro-chefe do banco? É o financiamento de obras. E por que que ele é o carro-chefe do banco? Porque é onde tem a maior demanda, né? E por incrível que pareça, quando a gente estava olhando esse mercado, a gente entendeu que o loteamento era a grande demanda, o financiamento de obras para loteamento era a grande demanda de mercado. Era porque os bancos não atendiam. Então você tinha poucos players operando isso. Ao caminhar do tempo, os bancos foram diminuindo a velocidade de soltar plano empresário para incorporação, e hoje a maior demanda de mercado acaba sendo o financiamento de obras para incorporação. Então, quando eu junto a financiamento de obras para incorporação e financiamento de obras para loteamento, 70% das operações que eu faço aqui no banco é financiar obras, né? Os outros 30% é a antecipação da carteira. O que é a antecipação da carteira? Quando projetos já estão concluídos e o empresário deseja antecipar aquela carteira para ter dinheiro, né, para desenvolver outras coisas. E, de novo, como a gente vai se adaptando, né, isso já vários aí que estão nos assistindo já devem estar sentindo isso. A gente está sentindo que os bancos também estão com menos apetite para financiar o consumidor final, né? Felipe também é um pouquinho da mesma geração lá de 1990 e começo de 2000, aonde o SFH, né, o Sistema Brasileiro de Poupança, também não era tão afinco por causa da alienação fiduciária, mas isso aí deixa para um outro bate-papo. E quem financiava é,
a compra dos apartamentos? Era o próprio incorporador, né? Então, só que aí era uma classe média alta, né? E alta, que o incorporador financiava lá 3, 5 anos, em vez de você ir para um banco, você pagava direto para a incorporadora. E o que a gente está sentindo agora, e aí faz parte da nossa cultura, é adaptar ao novo momento de mercado, é que por essa possível redução que vai acontecer de forma um pouquinho mais acentuada aí ao longo dos próximos tempos, é que o incorporador começou a abrir tabela de financiamento para os mutuários. Não estou falando isso da classe mais popular, né? Porque aí você tem que ter um prazo muito longo para você ter uma parcela. Mas a classe média alta, a classe média, ou às vezes aquelas regiões que são mais informais, um agronegócio que tem um fluxo de pagamentos regular com as safras, ou regiões que são mais informais, que o empresário não tem renda declarada, a gente começa a ver que o incorporador está trazendo uma tabela diferenciada. E aí o banco se adaptou. Então, quando você fala o que que a gente está gostando também e o que a gente está gerando de valor para o mercado, a gente tem feito hoje financiamento de obras de prazos mais alongados, chegando até 10 anos de prazo, para o quê? Para suportar que esses empresários consigam, para aqueles clientes que não vão para o repasse bancário, eles se financiem com a incorporadora e a incorporadora, para amortizar o empréstimo, o financiamento de obras, ele vai levar um pouquinho mais de tempo porque ele está financiando o seu mutuário. Então a gente fez 3 operações já no final do ano passado, né? Na região de Mato Grosso, uma região aqui, inclusive essa fugiu um pouco da nossa visibilidade, mas foi aqui em Mongaguá, e outra interior de São Paulo, que a gente fez uma incorporação de prazos mais longos para que o empresário não fique dependente só do repasse bancário e que ele vai ser amortizando conforme a amortização da carteira ali, que ele financia o seu cliente 5, 8, 10 anos, né? Mas olhando ali para a questão de ticket, a gente olha para entre 5 e 50 milhões, tá, de operações. A gente olha hoje por uma questão de braço. A gente está muito focado, que a gente chama em 3 grandes bolsões do Brasil, que é a região do Centro-Oeste, por causa do agronegócio. Você pega São Paulo, sul de Minas, Espírito Santo e o sul do país, né? A gente até tem analisado algumas coisas ali de Bahia, alguma coisa assim, mas por falta de braço, a gente está dando preferência para as operações. Vamos falar ali, tirando o norte e nordeste por conta de braço mesmo de tocar. Braço logístico, porque a nossa atuação ela é muito presente, né? Isso em termos de região, né? Então eu falei de volume, falei de produto, falei de região, características, né? O empresário ele tem que ter ali um track record importante, né? A gente fala ali que ele tem que ter no mínimo 3 projetos entregues, né? Ele tem que ter, não precisa estar necessariamente em SPE. A gente consegue aprovar como exceção os projetos que ainda estão dentro da construtora com patrimônio de afetação, né? Isso possibilita uma grande coisa. É, Acho que em ordens gerais era isso, Felipe, do que a gente está olhando por aqui hoje. Ah, muito legal. E você falou aí de financiamento, né, tabela mais longa, etc. E uma coisa que eu tenho visto, cara, é a tabela curta, como ela está voltando com força. Né? Tem sido muito comum para a classe média alta, né, produtos com loteamentos de médio alto padrão, é um percentual de 50%, 60%, 70% de tabela curta, tá? É uma coisa impressionante. Já tem amigos meus de loteadoras até de baixo padrão, que só vendem até 60 meses, né? E também o que eu percebi é o seguinte, se dá, por exemplo, você vai para agro, né? O sul vai para o centro-oeste, lá é saca de soja, cara. É a safra, é assim, é uma vez por ano um balão quando tem a safra, e eles pagam em soja, tá? É muito interessante. Da mesma maneira que eu vi, por exemplo, o interior do sul, lá, dos estados do sul, fiquei chocado que muitos deles não têm financiamento. A cidade não sabe o que é financiamento da produção. Financiar a produção, financiar o cliente, ninguém compra. Eu falei, como assim? Eu estou 20, 30 anos para trás aqui. Não, é porque eles são ricos lá, tem uma certa. Tem uma poupança boa, e eles pagam, estão acostumados a pagar. Mas tem um amigo meu, um cliente meu, que ele conseguiu, que ele até foi fazer a primeira vez agora, né? Porque eu chacoalhei ele, que eu tinha acabado de chegar da Argentina, que lá não tinha, né? Até ano passado, não tinha ainda, né, financiamento à produção, não sei como é que está aí, financiamento imobiliário. E eu falei, poxa, idade da pé da Argentina. Quando eu pulei a fronteira para o interior do Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Mas, irmão, eu queria perguntar sobre cenário, né?
eu me lembro que eu tem dois momentos da minha vida que eu decidi que não ia mais fazer previsão sobre o futuro. Eu gostava tanto de fazer previsão do futuro, sabe? Me achava até bonzinho nisso. Mas eu primeiro foi quando em março de 2020, né, eu tenho um resort lá em Alagoas, né? Hoje está arrendado, mas na época eu operava ele. Uma das principais revistas de turismo do Brasil me ligou perguntando o que é que eu achava dessa epidemia que estava chegando na Itália. E eu falei, vai ser muito bom para o turismo brasileiro, porque os brasileiros não vão para a Europa e vão ficar aqui. E 15 dias depois eu fechei meu resort. Eu falei, depois dessa, eu não vou inventar mais de fazer previsão. Só que, obviamente, a gente esquece. E eu passei o ano retrasado, até abril desse ano, enchendo o saco de um amigo meu, eu apostando que poderia chegar até 8% a taxa de juros, 8,5% de certeza, né? E o mercado falando em 9, 9,5%, eu falava, vai ser menos. E, obviamente, a gente está aí na situação que a gente está hoje e com um futuro ainda mais, né, sombrio aí, né? E como é que isso está afetando o banco, o mercado imobiliário? O que é que você está sentindo? O que é que você está tirando do pulso aí do mercado? Legal. Previsão é difícil, né? A função de um economista, ela é muito ingrata, porque o economista, ele faz a sua previsão baseado nos indicadores atuais. Só que o atual dia seguinte, né, no mundo globalizado, informatizado e conectado que a gente está, qualquer palavra que eventualmente um Donald Trump faça nos Estados Unidos, ou mesmo que algo doméstico, às vezes até um presidente de uma câmara fale aqui, altera o indicador e altera a previsão, né? Então, eu falo que cada vez mais a bola de cristal do economista tá difícil. Eu, como um economista de formação, já tive atuação também nesse segmento, então eu sei das dificuldades de colocar isso, né? Mas começando na ordem ali que você pontuou, né? Como que está esse cenário para o banco, né? O banco, ele é um banco muito sólido. Por ele ser um banco pequeno e um banco de dono e um banco capitalizado, né? A gente brinca, pô, nosso rating é o melhor possível, nosso índice de Basileia é o menos alavancado possível, porque é um banco pequeno e de dono, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas foi o Gilberto Sayão, hoje é o acionista do banco, ele comprou alguns anos atrás ali a participação do banco e ele, dentro do modelo dele, ele acabou que nunca retirou recursos do banco, né? Os resultados eles foram sempre aplicando. Então o banco ele foi tendo uma uma solidez ainda maior, né? Então hoje o banco ele capta muito pouco dinheiro a mercado, né? Quando a gente faz eventualmente operações de imobiliário, a gente acaba lançando uma LCI aqui, uma LCI ali, mas ele já é muito bem resolvido, né? Então o banco ele sente pouco, né? Essas turbulências de mercado. Olhando para o apetite do banco, né? O banco ele está ainda otimista com o segmento imobiliário, mas com cuidado, né? Quando eu falo essa palavra cuidado, ele veio de novembro e dezembro do ano passado, né? Porque até ali setembro, outubro, o banco ele estava muito otimista, ele estava ali com o acelerador ali bem forte. E o cuidado, a preocupação do banco, ela é mais para a incorporação do que para o loteamento, né? Porque o banco ele entende do imobiliário, então ele sabe que os ciclos são longos. Né? Por que o loteamento menos? Porque o loteamento, depois que ele vendeu aquele lote, ele pode ter o problema do desemprego? Pode. O que a gente não está enxergando isso? Não chegamos nesse nível de preocupação. Né? Então a gente não tem preocupação com o desemprego. A gente tem preocupação com os repasses bancários. Como o loteamento já não tem repasse bancário, o próprio loteador é que financia o mutuário, o loteamento para a gente está ali, vamos fazer, vamos fazer. A incorporação a gente olha com um pouquinho mais de cuidado, com muito mais apetite, né? Mas a gente olha com muito cuidado, porque ele tem que ter um produto encaixado numa região certa, com o preço certo. Porque senão, se a velocidade de vendas começar a diminuir pela incerteza e não pela falta de emprego. Então, você pode ver que eu não estou pessimista, eu só estou pensando que pode ser incerto durante um tempo a classe média comprar apartamentos. Então, se eu tenho um produto muito bem encaixado no preço certo, eu não tenho problema com isso. Né? Aí eu volto unicamente para a questão do repasse, que aí a gente trouxe essa solução de possibilitar que o incorporador financie o comprador final para eu alongar a operação. Então, o banco continua ali com viés positivo para o segmento imobiliário, com cuidado dessa questão do repasse do produto certo no local certo, né? Já é um cuidado que a gente já tinha, mas a gente colocou uma lupa um pouquinho maior. E o que eu estou achando para o mercado, né? Os projetos mais triviais, né? E a gente acompanha
como lupa a nossa carteira aqui, eu posso falar que, sei lá, um projeto da nossa carteira, eu tenho é, um pouquinho mais de atenção em questão de vendas, porque são poucas unidades. Então, cada unidade, ela representa muito no projeto. Os nossos outros projetos, né, pela curadoria que a gente conseguiu fazer, ele está vindo muito bem, obrigado. E quando eu falo vindo muito bem, obrigado, é a continuação de vendas, mesmo nesse novembro, nesse dezembro, né? Janeiro a gente ainda não sabe, e mesmo o collection, mesmo o pagamento dessa carteira, né? Então, a gente está ainda confortável quando eu olho para dentro do banco, né? Eu tenho uma base de dados aqui importante das operações que eu já estou investindo e elas estão indo também muito, muito bem. Mas quando eu olho do meu lado, eu me preocupo um pouco com aqueles projetos não tão triviais, que eles sim vão sentir um pouco mais na velocidade de vendas. E aí você vem de novo na curadoria dos projetos. Por isso que a gente é muito atento, muito é, micro na análise. A gente vai, por exemplo, todos os projetos, antes de a gente investir, a gente vai visitar a cada 3 meses. Eu, particularmente, vou em todos os projetos que a gente está investido. A gente tem reuniões mensais com todos os nossos empresários para entender a visão deles. A gente monitora o mercado para entender concorrência entrando, o que está acontecendo. Então, visão é positiva, mas alguns projetos podem ser, seja de loteamento, de incorporação, podem sentir um pouco a velocidade da venda pela questão da incerteza. De novo, isso com o cenário que a gente tem hoje, né? Caso mude alguma coisa, tem que colocar todos aqueles disclaimers ali. Caso mude muito o cenário, aí a gente tem que rever esse panorama que a gente está prevendo ali para o ano de 2025. Legal. E você está aí há mais de 20 anos no mercado, né, cara? Você tem muita história para contar. Deve ter dado muita coisa errada já, né? Parcerias, análise Vários de crédito, aprendizados. deals. Conta aí pra gente alguns desses aí, cara, que você teve aí, que a coisa não saiu como planejado. E qual Felipe, foi a lição? Aí, assim, principalmente, não é nem tanto o que aconteceu, né? Mas as lições sim. que você tirou disso também. Interessante você fazer essa pergunta, porque em dezembro eu estava almoçando com um amigo de securitizadora, trocando, né? Eu troco muito, né? Para entender a evolução, como que está o mercado, como está isso, como está aquilo. E a gente chegou em conjunto ali na conclusão que o principal fator de um projeto imobiliário para ele ou dar certo ou dar errado é o próprio empresário, né? É como ele lida com as situações adversas que tem no projeto, né? Certamente a gente tem aquele empresário que ele é o negacionista do problema. Ele tende a crer que não tem o problema. Ele não se atenta rapidamente ao problema. Todo projeto tem problema. Todos os meus projetos têm problema. Todos. Se você falar para mim, tem algum projeto que não tem problema? Não. Ah, atrasou a obra aqui. Ah, a venda ali destratou. Ah, aconteceu ali isso. Mas quando a gente entende que o empresário ele não tem essa negação, ele enfrenta os problemas dele de perto, o projeto ele se autocorrige. Por isso que eu brinquei, né? Que a gente tem ali o modelo da operação e a gente fica acompanhando com lupa esses desvios. Para o quê? Para que a gente, rapidamente, quando o projeto começa a desviar em qualquer das suas variáveis, a gente senta com o empresário, vamos fazer um plano de ação, vamos voltar para cá, a gente ajuda, a gente indica. Então, eu acho que o principal fator que eu tenho hoje aqui é a escolha de bons empresários olhando para a capacidade de lidar com as adversidades. Às vezes a gente se engana, né? Não dá para ter. Tem aqueles que a gente entende que atuam mais rapidamente, atuam melhor nas adversidades, e tem aqueles que a gente tem que dar aqueles puxões de orelha um pouquinho mais pesado para que ele chegue. Então eu acho que a grande lição que eu tive é monitore de perto os detalhes da operação. Para o quê? Para você ter planos corretivos em conjunto com o tomador de decisão principal, que é o empresário, para corrigir aqueles desvios. Então, eu acho que essa é a minha grande aprendizado ao longo dos tempos, que eu aplico ela cada vez mais, principalmente na gestão dessas operações que a gente tem em carteira. Legal. Durante meus quase 20 anos aí de atuação, né, nesse link entre mercado de capitais e mercado imobiliário, né, eu acho que o meu primeiro evento que eu organizei foi o Nordeste Invest 2006, cara. Pô, eu vi muita coisa acontecer aí, né? Mas durante todo esse tempo, a nossa grande preocupação, a discussão, os temas, era o seguinte: como o investidor, né, o gestor, ele vai analisar bem o risco, né? Como é que ele vai analisar o empreendedor, né? Ou seja, era o medo, né, do receio do investidor em investir bem, investir legal. A gente nunca foi um tema de discussão proteger o empreendedor, né, de investidores, tá?
E é muito interessante que quando a gente criou a DIT lá para 2006, nosso grande objetivo inicial era proteger os investidores internacionais para que eles tivessem experiências positivas, com segurança jurídica, com bons parceiros locais. Então a gente criou um one-stop shop, ou seja, em cada estado ele recebia, tinha um VP nosso, escritórios de direito, construtores, hoteleiros, ou seja, para que ele interagisse com pessoas e empresas de bem. Mas aí, nos últimos anos, a gente começou a ter algumas situações no mercado, seja de índole, caráter, seja de atitude agressiva, onde vários empreendedores tiveram problemas com gestoras de recursos, inclusive, assim, tranches, né? Você falou, tem gente que libera tudo de uma vez, tem outros que liberam aos poucos. Aí o empreendedor diz, pô, eu não quero receber tudo de uma vez, porque eu vou ter que pagar o dinheiro que vai ficar parado. Aí ele libera em tranche, aí a gestora não conseguiu captar mais, estava na bike, e o cara no meio da obra não tem mais dinheiro para terminar a obra, mesmo contrato assinado, né? Sempre vai ter uma letrinha pequena que isenta ali a gestora, né? E você tem gestoras que foram agressivas em tomar até os empreendimentos e as empresas, né? Qual o conselho que você dá para alguém que, ao querer levantar recursos, como é que ele faz, assim, você vai dizer, não, pergunte, veja, mas para quem? Como é que o empreendedor de primeira viagem, que eu entendo, que depois que o cara faz a primeira, pô, se deu tudo certo com aquele próprio gestor ali, pô, é natural que eles dois caminhem junto, né? Mas, e o cara que está chegando, como é que ele sabe com quem está lidando? Legal. Infelizmente, Felipe, acontece. Não acontece muito, mas acontece, né? Vou chamar ele de barbaridades, né? Porque o empresário está na expectativa da condução de um caminho e acaba acontecendo o outro. Você citou ali um que aconteceu recente ali, né? O ano passado e 2023, que faltou dinheiro, né? Ou seja, tem um compromisso, tem um documento, o empresário vem fazendo o que é de suas obrigações, mas na hora do vamos ver, acaba, né? É, então, é assim, o primeiro conselho, desdobrando o que você falou, né? Assim, o fundo imobiliário, ele, ele tem as informações totalmente abertas, né? Por conta do investimento de pessoas físicas. Então, eu acho que o primeiro ponto, eu sei que para o empresário às vezes é um pouco difícil fazer isso, né? Mas eu dou uma dica, né? Hoje em dia tem agente autônomo espalhado pelo Brasil inteiro. E o agente autônomo, ele é um cara que, a depender do perfil dele, ele conhece muitos fundos imobiliários. Por quê? Ele tem que oferecer, esse fundo imobiliário para os seus clientes investirem, né? Então ele conhece o gestor, ele conhece a carteira. E os gestores têm áreas específicas para atender os agentes autônomos para o quê? Para vender o peixe dele. Ele tem que vender o fundo para os investidores. Então, eu acho que um caminho bom para o empresário que não conhece e que está sofrendo ali uma oferta, né, de um fundo imobiliário, ele não conhece esse fundo, nunca trabalhou, porque aí fica mais fácil, pergunte para algum conhecido, amigo, primo, ou mesmo seu agente autônomo, se ele conhece o gestor, né? Se ele conhece empresas que foram investidas por aquele fundo imobiliário, e aí você consegue conversar com os donos dessas empresas, né? Por quê? Para um empresário ele vir, entrar no site da CVM, entrar no site que dê detalhamento, ou no site próprio institucional da gestora, para procurar os ativos que estão investidos, para entender se teve um fato relevante na securitizadora, é complexo, né? Para a gente que está aqui, ele é mais trivial. Então, eu acho que a dica que eu dou para que você conheça o gestor e o fundo que você está recebendo uma proposta procure um agente autônomo, porque ele vai ter acesso àquela gestora, ele vai conseguir ver os ativos que tem na gestora, ele vai entender se está indo tudo bem, se a gestora parou de captar recursos. Isso é um insight importante, né? Pô, a gestora ia fazer uma captação de recursos e abortou aquela captação porque não teve demanda. Pô, onde tem fumaça pode ter fogo, né? Então, acho que são alguns indícios aí de que tem problemas por vir pela frente. Mas isso não é uma bola de cristal, né? Infelizmente, né? E o empresário, como o investidor, aí eu vou me colocar na cadeira de investidor agora, eles trabalham muito com uma simetria, né? O empresário para saber quem é o investidor e o investidor quem é o empresário. Então existe um grau de aposta aqui. Então é muito daquilo de fazer uma operação pequena, conversar bastante,
não se precipitar em assinar uns documentos vinculantes antes de você fazer sua pergunta, antes de fazer as suas perguntas, antes de você relacionar com o mercado. Então, eu acho que a parcimônia e tirar um pouquinho da ansiedade, aí olhando pelo lado comportamental, do tomador de decisão, ela pode ser importante, né? Muito Abuse legal. e use da ingenuidade de fazer boas perguntas, de colocar isso no seu contrato, de ter um assessor jurídico quando você está falando de um CRI que entenda disso. Invista num bom advogado também, porque o documento bem feito, ele também te ajuda na hora do estresse, né? Então, Você enfim. sabe que eu tenho clientes, né? Assim, a coisa, eu fico impressionado, assim, porque geralmente, assim, tem empresários e empresários, empresários que já são acostumados, tem um porte grande, etc. Tem alguns que são marinheiros de primeira viagem, muitas vezes até ali contando dinheiro, etc., né? Sempre assando e comendo. E acho que não existe nenhum erro maior de quem vai entrar no mercado de capitais, levantar um recurso, de que não contratar um advogado especializado. Esqueça o advogado dele, esqueça o O companheiro, um contador cara de dele. mercado, um cara de mercado de capitais. E ainda vou mais, o empresário tem que ler tudo, né? Tem. Porque quem está assumindo ali o risco, tudo, né? Quem está dando a vida dele ali é ele, né? Então, mas assim, eu acho que o maior conselho que eu dou é contratar um excelente advogado ligado no mercado de capitais, com muita experiência para isso. E eu já vi casos da pessoa simplesmente assinar naquela agonia ali, né? Porque está precisando de dinheiro. Meu amigo, não faça isso, não faça. Você não está entendendo onde você está. É loucura. Felipe, Eu estou dizendo isso, é uma crítica que eu posso fazer, porque eu já fiz isso. Eu já assinei contrato, precisando do dinheiro, e não quero nem saber o que está aqui. Eu tenho que estar vivo semana que vem. e assim, eu lido com vários perfis, né, de empresários. Tem aquele empresário que, mesmo na minha operação que tem 100 páginas, ele de um dia para outro, ele não passou por um advogado, ele não leu o documento, ele leu ali aquele. E tem outros que demoram uma semana para devolver o documento, que vai na vírgula. Eu, sinceramente, eu prefiro, eu vou chamar de criterioso, né, o cliente, porque ele tem a consciência do que ele está assinando, do que ele está fazendo. Que aquele cara que não lê é ruim para ele e é ruim para a gente. Porque vai chegar numa possível situação que a gente tem que ler o contrato para ver qual caminho seguir em determinada situação, ele vai falar: não, mas eu não sabia disso, eu não imaginava isso. Quando o cara já discute, pelo menos o cara é criterioso, ele sabe que ele está assinando algo que ele vai se comprometer. Então, eu, particularmente, eu prefiro o cara que vai ter aquela decência de ler os contratos para saber quais são os compromissos, né? Os deveres e as obrigações de todo mundo envolvido na operação. Ou seja, se o cara, mesmo que o cara não tenha lido, espere uns diazinhos para parecer que leu. Já traz um conforto melhor. Lê 5 páginas só e naquelas 5 páginas seja bastante criterioso. Eu fiz uma Exatamente. operação agora, um grande amigo meu lá de Maceió estava precisando de dinheiro para terminar o loteamento, eu indiquei ele para um fundo, e era uma operação bem pequena, aí, de 2 milhões, e o cara do fundo me ligou: Felipe, depois que saiu o dia, agora saiu no final do ano, Felipe, o cara é muito criterioso, brigava por cada vírgula. Aí ele falou: do jeito que eu gosto. Esse quer pagar, esse aí sabe o tamanho da responsabilidade que está entrando, né? Exatamente. Mas, Eu gosto também. Daniel, eu queria dar uma passada rápida agora sobre alguns segmentos aí, mas antes eu queria entender o seguinte: por que não existe até hoje funding, financiamento para os adquirentes de lotes? Quando você fala no âmbito do. Financiar o comprador final, como tem um SFH que financia lá, né, o SBPE que financia o comprador Você final até também. tem, Felipe. Você vê que a Caixa tem uma linha para compra de lotes. O Banco Inter acabou lançando e não foi adiante. Eu vou ser bem sincero para você. Eu não tenho a resposta para isso. É, é, assim, os bancos eles fazem para. Porque na minha visão, o risco é parecido. Não é igual, mas o risco é um parecido. Mas por que que os bancos fazem para o apartamento e não fazem para o lote? Porque é uma questão de enquadramento da poupança, né? Porque se o banco financiar a compra de um lote, ele não consegue enquadrar lá na linha específica do mapa 4 lá da poupança e utilizar funding específico, né? Então, assim, é por esse motivo que eu vejo que o banco não tem mais apetite de financiar. Mas eu, sinceramente, eu não tenho resposta para ti. Eu tenho resposta olhando para o BRP. O BRP não tem porque ele não tem funding para linhas de longo prazo, né? E ele não tem estrutura, principalmente, para atender
uma massa grande, né, de clientes. Por isso que a gente tem poucos clientes aqui dentro e olhando muito bem ali para os incorporadores e loteadores. Mas eu sinceramente, eu não tenho essa resposta para ti, não. Multipropriedade, algum plano de entrar? Por enquanto, não. Por enquanto, não. E, e incorporação e Minha Casa Minha Vida, o que é que está acontecendo? Porque, assim, em tese, você tem aquele dinheiro ali para a produção, quando você chega nos 20%. Vocês entram antes disso? Vocês estão substituindo o sistema bancário tradicional na produção mesmo ali? Quais são as coisas diferentes aí que vocês estão fazendo? E se vocês entram com o Prosoluto no Minha Casa Minha Vida, sei lá, tem alguma coisa diferente no mundo da incorporação dentro do BRP? Vamos lá. A gente não combinou esse discurso, inclusive, né? Mas como eu te disse, aí a gente tem algumas novidades ali que estão em fase final, ali saindo do forno, que a gente quer trazer aí para o primeiro trimestre ainda de 2025, mas ele está muito ligado a isso, né? Hoje eu atendo a incorporação dos 20 aos 100% de obras, né? Ou quando o projeto está concluído, ele tem carteira. Isso eu atendo muito bem, já é um produto redondo. O que a gente já vem estudando e a gente está ali em avaliação é atender os mesmos clientes, ou seja, o cliente que já está no nosso hall aqui de relacionamento, mas para outras necessidades dentro do projeto. Então é atuar do 0 ao 20, né, de obras, né, que a gente sabe que é uma dor grande. Logicamente, eu não vou poder fazer o do 0 a 20 e do 20 ao 100 no mesmo projeto. Então, eu vou poder eventualmente complementar essa atuação. Olhar ali para um pró-soluto, né, não só muito olhando para Minha Casa Minha Vida, mas olhando para, cara, olha, tem um resultado de um projeto que ainda tem risco de execução. Pô, vamos entender o que que eu consigo apoiar. Então a gente tem alguns estudos que a gente gostaria de trazer já no primeiro trimestre para o mercado, mas ainda eu vou segurar um pouquinho aqui desse spoiler porque não tem muitos detalhes para isso. Então a gente está querendo trazer essas inovações para atender o mesmo perfil de cliente que já está aqui na nossa base. Show de bola, irmão. Chegamos ao fim, felizmente aí. Papo ótimo com Pô, você, passou realmente rápido. uma aula. E eu queria saber se você esqueceu de falar alguma coisa, se tem algo bacana, qualquer informação relevante que você queira falar para quem está nos ouvindo. Fica à vontade aí para complementar com qualquer coisa aí que você ache interessante. Legal. Cara, de cabeça aqui, eu acho que a gente era um papo aberto, né? A gente tava meio sem pauta aqui, praticamente era uma conversa, né? Mas eu já participei de alguns eventos com você e eu sempre repito isso, né? E uma vez alguém fez uma analogia interessante ao ESG, né? Que olhando ali para boas práticas, né? Eu acho que é o seguinte, o empresário, ele tendo o comando da empresa dele, as informações, a organização da empresa dele, ele vai mais longe, né? Tanto para ele tomar as suas decisões, mas como para, seja o mercado de capitais, seja a tesouraria de um banco, tomar a decisão. Isso acelera muito a tomada de decisão. Então, eu sempre repito isso, empresário, invista nisso. Né? Invista numa controladoria, invista num controller dentro da sua empresa, mesmo se você for pequenininho, invista nisso, porque você ter o comando das informações para tomada de decisões suas e de fornecer essas informações para tomada de um crédito, primeiro, ela é mais rápida e às vezes se torna mais frutífera o resultado daquela sua análise, né? Então, eu sempre gosto de reforçar esse ponto porque é algo que continua sendo uma dor nossa, não só minha, mas nossa de todo mundo, e que ela mitiga muito essa assimetria informacional e faz a gente tomar melhores decisões. Você sabe que uma das coisas que eu fiz que me deram, assim, que mais me influenciaram nisso na minha vida profissional, lá para 95, 94, por aí, não existia crédito imobiliário no Brasil, né? A Caixa tinha quebrado, e era uma loucura. Mas lá para 98 começou a mudar, mas muito, muito pouco. Lá para 2004 ainda tinha só 2 bilhões de financiamento imobiliário no Brasil. Mas imagine em 98, não tinha nada, né? E você tem ideia, eu estava, sei lá, eu devia estar com mais de 1.000 casas em construção em 2005, quando eu vendi minha empresa, tinha 700 funcionários e já era grande. E você sabe qual foi a estratégia que eu usei para sair disso aí? Eu abri minha empresa, acho que em 95, foi entender de balanço, né?
E eu era formado em administração, sou formado em administração, então eu comecei a estudar o balanço, comecei a me relacionar com os analistas da Caixa. E nenhum construtor amigo meu, que era engenheiro, eles faziam isso, eles não tinham nenhum interesse nisso. Eu comecei, estudava mesmo livros, balanço, via os índices, tudo, conversava com os caras, fiquei amigo deles. Eu disse, a minha estratégia empresarial vai ser arrumar o back, né? Assim, arrumar para a minha empresa estar pronta e ter credibilidade, e etc. E, cara, isso me serviu tão bem, né? Hoje em dia, eu acho que a maioria das empresas já tem uma noção disso, mas muitos ainda estão cabeçona de engenheirão ou de Bem, comercial ali é uma chatice. Se eles soubessem a importância de um balanço, né? Falando nisso, auditoria, como é que é? Vocês gostam, vocês exigem, não faz não. diferença? Para o patamar de empresas que a gente atende, que é a média pequena, ela não. Cara, eu acho que nunca surgiu nenhum balanço auditado aqui pra gente, nesse perfil de empresas, né? É lógico, torna melhor a organização do lado dele e afins, mas pra gente é indiferente o balanço auditado. Show. Irmão, muito obrigado aí, né? Foi ótimo o papo, realmente. E foi uma verdadeira aula, cara. Nada, Então, Felipe, cara. quando você cansar aí do mercado de capitais, já sabe que pode ser um excelente professor. Oh, que Muito isso, que obrigado, viu, isso. Daniel? Felipe, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí que chegou até aqui depois dessa uma horinha e estamos à disposição aí para uns próximos bate-papos. Valeu. Daniel, como é que as pessoas entram em contato contigo, cara? Podem, através da DIT, né? A DIT tem os contatos por aqui. E a gente tem uma landing page que fala um pouquinho melhor ali das nossas operações, que depois pode até colocar uma tarjeta aqui embaixo, mas é www.impulsione, com E no final, né? Impulsioneimob.com.br. Aí tem um pouquinho das Show de bola, informações e mano. tem nossos contatos por lá. Valeu, cara. Grande abraço para você e sucesso, hein? Obrigado para nós todos. Bom ano. Tchau, tchau. Valeu.